Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos continuando aí com o nosso conteúdo, né? E aí, dentro dessa parte de geometria analítica, né, a gente continua agora falando de um assunto que é o coeficiente angular de uma reta. Vamos lá, então, para a nossa definição. Ó, num sistema cartesiano ortogonal, a reta R não vertical forma o quê? Com OX, um ângulo de medida alfa. Esta reta R com o coeficiente angular ou declive, certo? Um número dado por n, que representa o que? A tangente de alfa. Olha que interessante. Então, n nada mais é do que a tangente de alfa. Ou seja, nós vamos então fazer aí uma pequena revisão lá da parte de trigonometria do ano passado. Então, a gente pega a parte de geometria analítica e vamos unir aí com a parte de trigonometria lá do segundo ano, certo? Então, o que nós temos aqui? Coeficiente angular nada mais é do que uma inclinação da reta, tudo bem? Lembrando lá da nossa aula de trigonometria, quando a gente falava da tangente, ou seja, a reta x é o que? A reta horizontal. A reta y é a reta o que? Vertical. E a tangente, né? A gente sempre falando que ela é o que? Uma aclividade, né? Ou declividade, dependendo aí do primeiro e do terceiro quadrante ou do segundo e do quarto. Mas vamos lá, que aqui é bem tranquilo e bem simples, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Então, observe as figuras abaixo. Ó, esta primeira aqui, que está no seu cantinho esquerdo, o que é? Alfa igual a 0 grau. Então, o que isso quer dizer? Ó? Quando a nossa reta R, certo? Ela é paralela ao eixo X, o meu coeficiente angular é 0 ou nulo, ok? Ótimo. Agora, olha o nosso exemplo do meio, tá? O que acontece? O ângulo é agudo, ou seja, o nosso coeficiente angular ele é menor do que 90 graus, então m é positivo, tudo bem? Então, o primeiro é nulo, o segundo é positivo. Então, o que isso quer dizer? Que este coeficiente angular está entre 0 e 90 graus. Então, esse coeficiente angular é positivo. Agora, olha o terceiro exemplo aí do lado. Olha que coisa legal e interessante. O nosso ângulo, ele é um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, o que acontece? Ele vai gerar o que? Um ângulo negativo, ou um coeficiente angular negativo. Tranquilo? Por enquanto, só definição, hein, gente? Mas vamos lá, vamos continuando aí com o nosso conteúdo. É bem facinho a matéria, tá? Então, olha aqui, ó. Se alfa igual a 90 graus, então o que acontece? R é vertical, ou seja, não existe tangente de 90 graus. Neste caso, o que acontece? Também não existe coeficiente angular. Ou seja, quando a reta é paralela ao eixo x, paralela ao eixo y, desculpe, não existe coeficiente angular. Quando é paralela ao eixo vamos lá, desculpa. Paralela ao eixo y, não existe coeficiente angular. Paralela ao eixo x, como nós vimos anteriormente, o nosso coeficiente angular é 0 ou nulo, ok? Bem fácil, né? Vamos lá, vamos continuando. Olha aqui, ó. Agora nós temos aí um exemplo de como se calcula esse coeficiente angular. Então, vamos lá, ó. No nosso exemplo A, lembrando, ele está paralelo ao eixo X. Então, se ele é paralelo ao eixo X, a tangente de 0 graus, representada ali pela letra M, é igual a 0. Ok? Sem nenhum problema. Muito fácil isso, né? Olha o exemplo B. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o quê? Entre 0 e 90. Então, o meu coeficiente angular, ele é o quê? Positivo. No caso aqui, é importante que nós saibamos o quê? Os ângulos notáveis da tangente, porque vai facilitar bastante
a resolução do problema para que se forme de uma forma direta, né? Então, vamos lá. 30 graus. Então, eu tenho uma inclinação de 30 graus. Qual é o coeficiente angular desta reta? Vamos lá? Tangente, né, representada pela letra M. M igual a tangente de alfa. M igual a tangente de 30 graus. Lembrando lá na nossa tabelinha de ângulos notáveis, quanto que vale a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Ou seja, é bem direto a resolução. Temos que recordar os ângulos notáveis, tá? Vamos lá? Um segundo caso, como que nós trabalhamos? Também temos aí uma outra forma de descobrir este coeficiente angular, tá? Então, vamos lá. Quando eu conheço as coordenadas xa, ya e xb, yb. Então, como que eu vou calcular este coeficiente angular? Através da variação de y dividido pela variação de x. Variação de y dividido pela variação de x. É bem tranquilo, tudo bem? Então, percebam aqui na figura. Como que eu vou calcular, então? xb menos xa, ó, embaixo, né, no seu denominador. Olha aqui embaixo, ó, bem embaixo. E yb menos ya no numerador. Lembrando que, no nosso caso aqui, o que nós temos? Nós temos primeiro a variação de y para depois a variação de x. Então, vai ser, ó, yb menos ya dividido por xb menos xa. No nosso exemplo aqui embaixo, ó, qual que é o valor de yb? Yb vale 7. E ya, 3. Então, 7 menos 3, que dá 4. E aí, qual que é o valor do xb? Xb é 5. E o xa? Xa é 1. Então, quanto que dá também? 4. Ou seja, eu tenho 4 no numerador e 4 no denominador. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o meu coeficiente angular aqui desta reta é 1. Fazendo aí um pequeno paralelo, se de repente eu perguntar, então, qual que é a angulação desse coeficiente angular? Basta que eu lembre que 1 é a tangente de quantos graus? De 45 graus. Então, a minha inclinação desse coeficiente angular será 45 graus. Ok? Ótimo. Não é isso que a gente está perguntando nesse, tá? É só uma forma também de lembrar que a tangente de 45 graus é igual a 1. Neste caso, nós o quê? Descobrimos o coeficiente angular através da variação de y dividido pela variação de x. Ok? Vamos lá? E aí, um terceiro caso. Olha que coisa legal, né? Nesse terceiro caso, nós também podemos descobrir pelo determinante. Olha que interessante. E, através desse determinante, nós encontramos a equação da reta. Percebam que tudo é uma sequência? Então, vamos lá. Nesse caso, o que nós conhecemos? A equação da reta, né? Ax mais by mais c igual a 0. Recordando, né? Se a gente tiver que calcular essa equação, x aleatório, y aleatório, xa, ya, xb, yb. Completa com 1. Pega a primeira e a segunda coluna, repete do lado direito, produto da soma da diagonal principal, subtraindo o produto da diagonal secundária. Bem tranquilo, ok? E aí, para esse, ainda é mais simples ainda. Ou seja, quando eu tenho uma equação da reta, xa mais ax mais by mais c, basta que eu pegue e subtraia o a sobre b. Então, o coeficiente angular, quando eu tenho a equação da reta, basta subtrair a sobre b. O que é a? É o número que acompanha o x. O que é b? É o número que acompanha o y. Tudo bem? Então, percebam no exemplo aqui embaixo. Ó. Exemplo. O coeficiente angular da reta S, de equação geral, 4x menos 6y menos 5 igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, coeficiente angular representado pela letra M, menos A sobre B. Qual que é o A? 4, mas aqui é menos 4, tá? E o B?
O B é 6. Então, o que eu tenho? B é menos 6, tá? Então, vamos lá. Então, menos 4 dividido por menos 6. Menos com menos na divisão, né? Fica mais. E aí, qual que é o resultado? 2 por 3. Ok? Fácil, né? Que bom. Vamos lá, vamos continuando? Não, acabou. É só esses 3 exemplos mesmo. Então, vamos lá. Eu pensei que tinha mais algum. Então, pessoal, o que nós vamos aqui verificar? O cálculo do coeficiente angular, que podemos fazer, ó, vamos lá, recordando, ó, podemos fazer diretamente pelo valor da tangente, podemos fazer o quê? Pela variação de y dividido pela variação de x, e também podemos fazer, quando nós temos a equação da reta, basta que subtraia o quê? O A sobre B. Então, é igual a menos A sobre B. Aí nós também temos essa forma de achar o coeficiente angular de uma reta. Ok, pessoal? Vamos fazer estes exemplos no caderno e na próxima aula a gente passa mais alguns exercícios, tá bom?